Começar a gravar. Olá, meus queridos irmãos. Nós estamos estudando, né, o livro de Gênesis. Essa semana nós estamos estudando as raízes de Abraão. O texto para memorizar é Hebreus 11, 18. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi desta forma. E hoje nós vamos falar sobre a coalizão de Babel. Opa, um grande conflito, né, que se instaurou ali. E aí nós vamos saber o que foi que aconteceu nessa coalizão de Babel. Eu estou tentando mandar o vídeo. Tá, já está aparecendo aí. Então, Zé, eu vou falar aqui, certo? Gênesis 14, de 1 a 17, e já vou te fazer a pergunta. Gênesis 14, de 1 a 17, guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer. Porém, no 13º se rebelaram. Se recusaram. Se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Quiriatim, e os Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon, Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos o seu mantimento, e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Abner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa,
e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Querdolaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, ali, Zé, o que nós lemos, que ponto relevante vemos no fato de que essa guerra ocorreu logo após a doação da terra prometida? E o que essa história nos ensina sobre Abraão? O que podemos falar? A primeira colocação é o seguinte: como a gente viu na lição de terça-feira, Ló ele escolheu com os olhos. Olha as consequências do que ele viu com os olhos aqui agora nessa lição. O que aconteceu quando ele quis ir à frente de Deus? Não colocou Deus na frente dele, sim, ele foi à frente de Deus. Olha as consequências. E a outra parte é o seguinte: Abraão, como tio, como servo de Deus, se colocou no lugar e protegeu e ficou o tempo todo com ele. Cuidou dele o tempo todo. Não olhou as consequências que ele tinha feito, os erros que ele tinha feito, o coração fraco dele, mas mostrou solidariedade de tio e de cristão, mostrando amor por ele, preocupação e cuidando dele o tempo todo. Aquele grande conflito ali, né, Zé, era para tomar, né, a soberania da terra, né? E Deus deu a Abraão, né? Mas Abraão mesmo não se envolveu no conflito, deixou que Deus decidisse, Deus resolve, né? Porque ele já tinha dito que ele deu a Abraão e a terra seria de Abraão. Então, independente do que eles guerreassem, né? O poder e a vontade de Deus prevalece a todas as coisas. Por isso que é tão maravilhoso a gente estar ligados à videira, né? Estar andando em conformidade com ele, né? E nós vemos também ali, né, da preocupação dele com o sobrinho, né? Ele ali, né, foi lá, né? Não ficou, não guardou nenhum rancor. Ele mesmo que falou para o sobrinho, né? Você escolhe o lado que você quer ir, né? Isso é maravilhoso. Zé, qual a influência de nossas ações? Qual é a influência de nossas ações? Eu vou citar um texto bíblico que a segunda parte do texto ela diz o seguinte: que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, muitas vezes, Gálatas 6:7, ela diz isso aí, porque ele começa dizendo: ninguém engana a Deus. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sim, muitas aí vezes. está as consequências das nossas ações. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente tem um preço a pagar. Sim, tem as Seja consequências, né, Zé? Eu posso escolher o que eu quiser, mas eu tenho as consequências. Eu não posso escolher as consequências. Você pode tomar. Deus deu o livre-arbítrio para você viver. Agora, qual foi a consequência que Adão e Eva sofreram? Uhum. Sim, sim. Aí onde é, A escolha que errada, está? né? A escolha errada botou eles na direção da morte, né? Eles não Com viveriam certeza. mais eternamente. Que mensagem nossos atos dão sobre a nossa fé? É verdade. Isso aí é verdade. É, Porque é,
tudo tem um preço a pagar. O próprio Jesus, ele não era pecador. Ele era um Deus, mas ele pagou. Quando ele veio para a terra, desceu do trono lá, veio como ser humano, ele pagou o preço de um pecador entregando a sua vida. Sim, sim, sim. Entregando a sua vida para morrer. Ele deu a vida em resgate, né, Zé? De muitos, né? Então, Com certeza. o resumo aí, né, da quarta-feira, né, a coalizão de Babel, né? Em Gênesis 14, Deus usou Abraão para salvar Ló da confederação do mal, né? O grande conflito que houve ali, né? E nós hoje, né, falamos e tem, né, um grande conflito, né, entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que querem fazer a sua própria vontade. Ao longo da história, ele tem usado pessoas para salvar seu povo. Aí é tão bom, né? Lembrar, né? Abraão, em Canaã, está lá em Gênesis 14, José, no Egito, né? Que salvou os 70 ali, né? Toda a sua família, né? Seu pai também, e os seus irmãos, né? Que tinham jogado ele, que tinham vendido ele, lá em Gênesis 41. E Neemias, na Pérsia, que está lá em Neemias 2, né? Neemias ali falou grandes coisas para salvar o povo, né? A rainha Esther também na Pérsia, está lá em Esther 8, né? Ela não teve medo de perder a sua vida, mas ela queria levar, né, a mensagem e salvar o seu povo. E Daniel, na Babilônia, Daniel 2, 9, nos capítulos 2 e 9, né, a gente vê ali, né, toda a preocupação de Daniel em salvar o seu povo, em falar a verdade, falar o que o Senhor deseja de nós, né? Podemos cooperar com diversas pessoas em inúmeras ocasiões, a fim de alcançar diversos objetivos, mas devemos sempre ter consciência de nossa obrigação de glorificar a Deus. Sempre o nome que tem que ser exaltado é o nome de Deus. Zé, eu vou fazer uma oração aqui para finalizar, que o meu bebê já está reclamando para dormir ali. Vamos orar, então. Vamos curvar nossas frontes. Querido Deus, querido Pai, Senhor, ajude-nos, Senhor, a cada dia entender a Tua vontade para a nossa vida. Ilumine a vida dessas pessoas que estão ouvindo essas mensagens, que eles possam conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus, que foi enviado para nos resgatar. Não há nenhuma salvação em nenhum outro nome, Senhor, somente no nome de Jesus. Não há nenhum intercessor, somente Ele pode interceder por nós. Tanta gente nessa Babilônia instaurada, nessa confusão, e acreditando, Senhor, em tantas coisas que não é o que o Senhor diz, né? O Senhor diz que nós passamos pela morte uma única vez, ninguém consegue falar com os mortos, e as pessoas teimam em tocar nesse assunto, falando que é de outra maneira, confundindo as pessoas, Pai, trazendo para elas grande desgraça, Senhor. Também, meu Pai, muitas pessoas conhecem os mandamentos, sabem quais são os mandamentos, mas não querem fazer em conformidade com a sua vontade. Muitas pessoas querem explicar que isso não é mais válido, Senhor. Por favor, toca o coração dessas pessoas e ajude-os a permanecer cada vez mais e mais em tua presença. É em nome de Jesus que nós agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Zé, fica com Deus e amanhã
a gente retorna, tá? Para fazer quinta e sexta. Um forte Tá abraço. bom. Tchau.